de 1907, em meio a várias propriedades rurais, um grupo de pessoas motivadas por uma estrada que passava pela região construíram ali uma venda e algumas casas, formando assim um pequeno povoado que mais tarde recebeu o nome de Bocaina. Com o tempo, o número de famílias ali alojadas já era bem grande. Por isso, aquele povoado aos poucos foi ganhando algumas melhorias. Uma delas ocorreu no dia 31 de dezembro de 1910, onde houve por necessidade erguer a primeira cruz naquelas terras. Com a ajuda do senhor Joaquim Pedro da Silva, João Virgínio dos Santos e o senhor José Pereira da Silva e seus filhos, a cruz de madeira foi transportada para a vila através de um carro de boi. Depois de colocado o cruzeiro, foi erguida ali a primeira capela coberta de sapé, para que os fiéis pudessem seguir seus ideais religiosos, rezando terços e fazendo suas orações. Graças ao trabalho de pessoas muito religiosas daquela época, como foi o caso do senhor Mário de Oliveira, o sino foi doado pela senhora Maria Caldeira de Jesus, e a capela foi construída pelo senhor Manuel da Silva Oliveira, que residia em Cerradão, hoje José Bonifácio, e só depois de muitos anos que ela foi ampliada. No ano de 1913, foram doados pela família Pintos, recém-chegada da cidade de Penápolis, 25 alqueires de terra à diocese de São José do Rio Preto, terra esta que, segundo os descendentes de Ocesa e Mauro, foram doadas para levantar o patrimônio da cidade e para facilitar o sepultamento das pessoas que morriam na época. Segundo eles, também o padroeiro São Pedro foi escolhido devido ao pai dos doadores se chamar Pedro Pinto da Silva. Esta doação foi considerada um dos marcos oficiais para o desenvolvimento da cidade. O tempo foi passando e a Vila Bocaina ganhava um novo nome, o Barana, nome este que vem de um peixe marítimo que reproduz em águas doces. Com o grande progresso da vila, ela foi elevada em dezembro de 1925 à categoria de distrito. Nesta época, raramente havia missa na capelinha, mas o povo se reunia fazendo suas orações e cultivava suas devoções. No ano de 1937, foram realizadas missões no distrito, onde alguns padres realizaram catequese, casamentos, batizados, confissões, visitas aos doentes, e daí criaram alguns movimentos religiosos, tais como Congregação Mariana e Apostolado da Oração. Em 1º de janeiro de 1938, o padre Maurício Caputo deu posse ao Apostolado da Oração, entregando às zeladoras todas as diretrizes da igreja, passando a celebrar uma missa por mês no distrito. Daí em diante, muitas coisas aconteceram, como o movimento missionário no ano de 1952, que era um trabalho de evangelização com as irmãs Isaltina e Ifigênia. Também, alguns padres vieram ao distrito e criaram o movimento Irmandade de São José, que tinha como lema rezar pelas vocações sacerdotais. Neste tempo, as missas já eram celebradas pelo padre Ângelo Angione. Depois, passou a ser celebrada pelos padres Dante e mais tarde pelo padre Cesarino. A terceira missão redentorista foi realizada no ano de 1973. Os missionários eram os padres Costa e padre Fré. Daí para frente, a comunidade ganhou uma vida maior e se fortificou. Em meados da década de 80, criou-se em nossa comunidade o movimento Vicentinos, que fazia e faz até hoje um trabalho em favor das pessoas carentes. Foi também nesse tempo que Lourdes Virgínio dos Santos, Maria Aparecida da Silva e Dalva Regina da Silva foram em busca de um novo movimento, a Renovação Católica Carismática. No ano de 1991, aconteceu na cidade a 4ª missão redentorista, com os padres Renato, Benedito e a irmã Beatriz. Eles vieram fazer missão
e nomearam os primeiros ministros extraordinários da Eucaristia, Osmarina e Maria Lúcia. Foi neste ano também que a cidade foi dividida em setores para fortalecer ainda mais a religião e ficar mais perto da comunidade. Nesse tempo, as missas eram celebradas pelos padres Genésio e padre Félix. Alguns anos mais tarde, a Capela de São Pedro foi assumida pelo padre Mauro Ziatti, que dedicou vários anos de seu sacerdócio rezando inúmeras missas na cidade e cuidando da comunidade. Já em 1997, as irmãs Isilda e Eunice dividiram Ubarana em comunidade, cada uma com seu padroeiro, fazendo um grande trabalho de evangelização. Também foi criada em 99 a equipe de Nossa Senhora, que hoje conta com 3 equipes ativas na cidade. Em toda a história religiosa de Ubarana, diversas pessoas contribuíram para que chegássemos onde estamos. Pessoas que cuidaram com amor do nosso patrimônio de fé. Senhor Teodolindo Amaral, Senhor Cristóvão Lereu, Adriano Avelino, José Dico, que doou o antigo forro da capela e este altar que aqui ainda se encontra, Dona Maria Palma, Emiliana e Luiz Gonçalves, Aristóteles Palma, Maurício Aparecido da Silva, Dona Florisa Silva dos Santos, que aumentou a torre da capela e colocou o relógio, Maurílio José Bailo, que fez o primeiro salão paroquial, Antônio Gonçalves, que ampliou a capela e fez a casa paroquial, Getúlio Pereira da Silva, Antônio Donizete Bailo, que colocou o piso de ardósia e reformou a torre, Bento Catarino, que ampliou o salão paroquial, colocou o forro na capela e as gravuras nas paredes, e muitos outros dos quais desconhecemos, mas aqui homenageamos. Com isso, a Capela de São Pedro começa a mudar, e um padre cruza o caminho da cidade com o propósito de assumir a comunidade, com o sonho de um dia residir em Ubarana e torná-la uma paróquia. Esse padre foi o padre Amarildo Carreta, pessoa humilde, risonha e cativante, mas que no dia 9 de junho de 1999 foi morar com Deus, deixando vivo seu propósito e tendo sua imagem e trabalho marcado na história de Ubarana e também na recordação de cada católico baranense. Após a sua morte, a Capela de São Pedro era visitada pelos padres Mauro e Olegário, que continuavam a rezar as missas 2 vezes ao mês. E assim foi até o ano 2000, ano este que fomos presenteados por Deus com a passagem da nossa capela à reitoria, Reitoria de São Pedro. E com isso, ganhamos um administrador paroquial, o padre Rubens Carlos Severino Sobrinho, que era recém-formado e tomou posse na comunidade no dia 25 de dezembro de 2000, com uma missa presidida pelo então bispo da época, Dom Orani. E também mudou para Ubarana na nova casa paroquial, assumindo a reitoria de São Pedro no dia 1º de janeiro de 2001. Com seu jeito simples e com seu esforço, Padre Rubens, em todos esses anos que esteve à frente da reitoria, muitas coisas fez em benefício da comunidade. Pastorais foram criadas, comunidades foram fortificadas, criação de cursos de liturgias, criação de mais ministros extraordinários da Eucaristia, primeira comunhão, crismas, casamentos comunitários, ajuda na criação da rádio comunitária, missões redentoristas com vários missionários, terços, quadrilhas, festas, aquisição de um carro para os serviços da reitoria, que mais tarde foi trocado por um mais novo, construção das salas de catequese de Ubarana e Santa Luzia, obras das quais resultaram em um aumento de crianças interessadas. Rubens, além de administrar a reitoria de São Pedro, administra as capelas de Santa Luzia, Machados, Cardoso, Salto de Avanhandava, Vila dos Pescadores e o bairro do Pantaninho, onde reformou todas as capelas, inclusive a matriz de São Pedro em Ubarana. O padre Rubens, que vem de uma família humilde da cidade de Adolfo, sempre administrou com muito carinho
todo o rebanho que lhe foi dado por Deus para cuidar. Coroinhas, equipes, movimentos, corais, sempre foram amparados pelos seus ensinamentos. Diversas celebrações em diversas datas do ano, todas realizadas com muita fé e devoção. Cavalgadas, pescarias, coisas das quais o nosso padre sempre gostou e nunca deixou de fazer. Oração, conselhos, luta, coragem, são qualidades das quais esse homem sempre cultivou nele próprio e em toda a comunidade. Foi graças a este sonhador e a todos nós que estamos aqui hoje que o sonho do Padre Amarildo, Padre Rubens e o sonho de todos que por aqui um dia passaram e deixaram lembrança está sendo realizado. O sonho de sermos uma paróquia. Obrigado a todos que fizeram essa bonita história que acabamos de contar, sejam eles citados ou não, nestas minhas humildes palavras. Parabéns a todos por esta conquista. Que Deus abençoe a nossa paróquia, o nosso padre e a todo o nosso povo. Parabéns, comunidade católica de Ubarana.